Imagine um segredo tão sombrio, tão perturbador, que foi escondido nas profundezas de uma casa antiga, longe dos olhos curiosos do mundo. Um segredo que não apenas desafia a razão, mas também a própria natureza da realidade. Esta é uma história que começa com um simples pedido de ajuda, mas que rapidamente se transforma em um pesadelo inescapável. Uma história onde o passado não está morto, mas vivo e faminto. Hoje, vamos mergulhar em uma das creepypastas mais arrepiantes que você já ouviu. Uma narrativa que envolve uma família dilacerada por segredos antigos, um avô à beira da morte e uma força inexplicável que habita o porão de uma casa isolada. Prepare-se para conhecer O Segredo no Porão. Uma história que vai te deixar questionando o que é real e o que está além da compreensão humana. Mas cuidado, algumas verdades são melhor deixadas no escuro, porque uma vez reveladas, elas podem nunca mais te deixar em paz. Então, se você estiver pronto para uma jornada que vai te levar aos limites do medo, aperte o play e descubra o que realmente se esconde no porão. O segredo do vovô que vivia no porão. Foi durante as férias de primavera do meu segundo ano na faculdade que recebi uma ligação do meu tio Andrew, perguntando se eu estaria disposto a passar alguns dias na casa dele. Meu avô estava doente há um bom tempo, e aparentemente as coisas haviam chegado a um ponto em que o foco principal não era mais tratá-lo, mas sim deixá-lo o mais confortável possível pelo tempo que lhe restava. Não posso dizer que invejava alguém naquela situação. O vovô, que estava se preparando para enfrentar a eternidade em uma casa que não era a dele, sem companhia, além de um filho com quem mal conversava ultimamente, e Andrew, cuja namorada havia morrido ao dar à luz a filha deles 7 meses atrás, e agora tinha a tarefa adicional, cuidar de um homem à beira da morte. Gostaria de agir como se estivesse tomando uma decisão santa ao ir até lá e oferecer uma mãozinha por amor à minha família, mas a verdade é que já fazia um bom tempo desde a última vez que eu havia falado com Andrew, e fazia uma eternidade desde que eu havia conversado com meu avô paterno. Não, eu fui porque estava solitário, insuportavelmente solitário. Eu não tinha amigos na faculdade, e desde que minha mãe faleceu cerca de 1 ano atrás, eu não tinha ninguém com quem conversar. Tomei a decisão de ajudar Andrew por pura desesperança por uma interação social adequada. Não que fosse ser algo grandioso de qualquer forma. Tudo o que eu imaginava que faria era cuidar do bebê para que ele não atrapalhasse Andrew quando ele estivesse ocupado e pegar qualquer coisa que o vovô precisasse. A casa do Andrew ficava no meio do nada, a pelo menos 40 minutos da cidade mais próxima. Minha família está espalhada por um condado geralmente bem rural, então não havia muita coisa na área além de estradas vazias e uma ou outra construção. Quanto à casa em si, não havia muito o que dizer sobre ela a partir do jardim da frente. Apenas mais uma casa de 2 andares isolada, que alguém chamava de lar. Toquei a campainha e, após alguns momentos, Andrew me recebeu. Ele parecia mais ou menos o mesmo da última vez que o vi pessoalmente. Ah, Nick, como você está? Muito obrigado de novo por vir. Ele sorriu, com uma voz extremamente acolhedora. Ah, não é como se eu tivesse muita coisa para fazer mesmo, respondi, e ele deu uma risada. Entra, joga o casaco no cabide ali. Quer um café? Claro, eu disse. Sim, tudo bem. Sente-se na sala de estar. Primeira porta à sua esquerda. Aceitei o convite dele e fui em direção à sala. Agora que estava completamente dentro da casa, pude perceber que havia mais na casa do Andrew do que parecia à primeira vista. Cheirava a livros antigos e algo levemente mofado, o aroma do tempo que lentamente consome tudo. A entrada era ampla e mal iluminada, com cortinas pesadas bloqueando a luz do dia. Havia um ritmo tranquilo na casa, o rangido da madeira sob nossos pés, o arrastar suave dos passos de Andrew ecoando pelos longos corredores. O interior tinha a aparência básica de uma casa muito mais antiga do que parecia ser por fora, com padrões envelhecidos no papel de parede e um tipo de mini candelabro, um tanto ornamentado pendurado no teto. Em contraste com essas escolhas de design, estavam os móveis mais minimalistas e as peças de arte penduradas nas paredes. Parecia que alguém havia tomado essas medidas para dar ao interior do prédio uma sensação mais moderna. Mas, na verdade,
Era um curativo em um buraco de bala. Olhei ao redor depois de chegar ao meu destino. A sala de estar parecia confortável o suficiente, com um sofá levemente descascado, um tapete gasto e prateleiras de livros que pareciam não ter sido tocados há anos. Era o tipo de lugar que parecia congelado no tempo, um pouco empoeirado, mas habitado, como se as paredes tivessem absorvido as memórias de incontáveis anos de vida familiar. 1 minuto, ou mais depois, Andrew entrou com 2 canecas. Eu bebi a minha lentamente enquanto trocávamos conversas francamente desconfortáveis. Deus, você parece tão crescido. Faz quanto tempo? 2 anos? Fazia pelo menos 5. Isso continuou por um tempo até chegarmos às tarefas que estariam por vir nos próximos dias. Vou buscá-lo no hospice amanhã depois do trabalho. Provavelmente será perto das 7 antes de voltarmos. Chloe está lá em cima tirando uma soneca agora, então vou começar a preparar o jantar. Enquanto isso, fique à vontade. Há 2 quartos livres lá em cima. Você pode escolher. Ele se levantou e bateu em meus ombros antes de ir para a cozinha. Eu realmente agradeço, Nick. Tem sido difícil ter que pagar babás. Depois de subir as escadas, passei pelo que devia ser o quarto de Andrew no corredor. Outro cômodo que parecia pertencer a uma casa muito mais jovem do que a realidade, com uma cama de casal e um berço infantil ao lado, o bebê dormindo tranquilamente dentro dele. Eu tinha uma pilha de tarefas da faculdade para fazer, então havia trazido meu laptop e livro de sociologia na minha mala de viagem. Foi assim que passei a maior parte da noite, tirando uma pausa de 1 hora para o jantar. Tivemos outra conversa bastante estranha sobre o que eu tinha feito na faculdade. Spoiler, nada. Da minha cadeira na mesa de jantar, pude olhar pela janela e ver um Golden Retriever sujo andando pelo quintal. Eu não o havia notado antes. Fiquei surpreso que Andrew conseguia cuidar de um cachorro além de sua vida como pai solteiro. Enquanto tentava me concentrar no meu bife de porco, algo mais chamou minha atenção. Havia uma porta no canto da sala que eu não havia notado antes. Uma porta pequena, quase totalmente escondida atrás de outra estante de livros antiga. Eu não conseguia ver muito dela, mas havia algo naquela porta que capturou minha atenção. Algo na maneira como a madeira parecia brilhar na luz fraca, como se não fosse bem real. Isso é um armário? Perguntei apontando. Andrew olhou por cima do ombro e então balançou a cabeça rapidamente. Ah, isso? Não, é só um pequeno espaço na estrutura que ainda não encontrei utilidade. Ele sorriu, mas era um sorriso tenso, forçado. Eu ia perguntar mais, mas o cachorro lá fora começou a latir alto. Deus, qual é o problema dele? Andrew suspirou exasperado. Ei, você nunca mencionou que tinha um cachorro? Parece muito trabalho para você, comentei. Não, ele não é meu. Só um vira-lata que tem aparecido no quintal ultimamente por algum motivo. A conversa morreu depois disso, mas me lembro de pensar que, se era esse o caso, era estranho que o cachorro tivesse uma coleira. Decidi encerrar a noite talvez 2 horas depois, mas tive dificuldade para dormir porque o cachorro continuou a latir periodicamente até altas horas da madrugada. De manhã, Andrew já havia saído para o trabalho quando acordei, mas ele deixou instruções no balcão da cozinha para cuidar de Chloe. Eu já havia feito baba quando adolescente, então consegui me virar bem, mas nunca fica mais agradável trocar uma fralda. Além disso, não há muito o que dizer sobre o dia, exceto que tentei dar uma olhada na porta atrás da estante por curiosidade e tédio, mas a encontrei trancada. Eu realmente não me importei, já que parecia ser apenas um pequeno espaço de arrumo ou algo assim. Quando Andrew chegou em casa, empurrando o vovô em uma cadeira de rodas, pude ver por mim mesmo o quão doente ele devia estar. Ele tinha câncer de pele em estágio 3 que, até então, havia se espalhado por uma quantidade terrível de tecido em seu torso. Andrew me contaria mais tarde naquela noite que ele tinha 2 semanas de vida, no máximo. O homem parecia um esqueleto, sua pele extremamente enrugada e pálida, sua cabeça como um crânio com os globos oculares intactos e alguns tufos de cabelo branco como a neve adicionados inutilmente. Sua pele pendia do corpo de maneira tão solta, como se o espaço entre ela e os ossos tivesse sido repetidamente preenchido com ar e depois esvaziado. Eu esperava poder ter pelo menos algum tipo de conversa com ele, já que o havia visto ainda menos na minha vida do que o Andrew, mas ele mal conseguia formar uma frase, murmurando, grunhindo
e apontando para essas coisas para se comunicar. A noite acabou sendo ainda mais desconfortável que a anterior, então passei ainda mais tempo na companhia do meu trabalho escolar, imaginando que o vovô provavelmente preferiria ficar com o filho de qualquer maneira, especialmente porque, até onde eu sabia, eles quase nunca se viam também. Acabei indo para a cama cedo, com o vovô no quarto ao lado, mas é claro que fiquei acordado por horas aquele cachorro idiota de novo. Acabei passando, acho, mais uma semana na casa do Andrew, e não vou detalhar todos os dias a partir daqui, já que no final das contas isso não importa muito para onde estou agora. Andrew teve que continuar indo trabalhar, é claro, então coube a mim cuidar de Chloe e ajudar o vovô a tomar seus remédios. As únicas palavras que ele conseguia dizer consistentemente, ou talvez as únicas que ele se importava em dizer, eram suas frequentes reclamações sobre as várias dores em seu corpo. A pele, meus músculos, a carne. Eu já tinha ouvido antes, não do meu pai, mas da minha mãe, sobre como o vovô não tratava ele e o Andrew muito bem. Ele era veterano do Vietnã, e a guerra voltou para casa com ele, aparecendo na forma de uma garrafa e do abuso que resultava disso. Mesmo assim, eu não conseguia deixar de sentir pena da dor que ele devia estar sentindo nos últimos meses de sua vida. Tudo o que eu podia fazer era continuar incentivando ele a engolir seus remédios. Durante a segunda noite com o vovô na casa, fui acordado novamente pelo latido incessante do cachorro lá fora. Depois que o cachorro aparentemente foi embora para incomodar alguém, eu estava rapidamente caindo no sono de novo, até que ouvi o vovô resmungando algo no quarto ao lado. Eu já estava acostumado com seus murmúrios quase sem sentido durante o dia, e as paredes da casa eram finas, então não pensei muito nisso, até que ouvi outra voz respondendo a ele, a voz de Andrew sussurrando, quase inaudível. Não, eu já te disse, isso não vai acontecer. Então tire isso da sua cabeça. Você sabe que tem que ser, veio a resposta lenta do vovô. Sua voz era como o rangido de um assoalho velho, mas ele parecia muito mais lúcido do que eu já o havia ouvido antes. Não me lembro da conversa deles continuando além desse ponto. Ouvi a porta abrindo suavemente, depois fechando novamente, e não tive energia suficiente para refletir sobre o que tinha ouvido por muito tempo antes de cair no sono de novo. No dia seguinte, decidi perguntar ao Andrew sobre isso em particular. Ei, então, desculpa se estou sendo intrometido, mas ouvi você e o vovô conversando sobre algo ontem à noite. Parecia que estavam discutindo? Perguntei. Ele suspirou profundamente. Olha, você provavelmente já percebeu que essa casa é muito mais velha do que você poderia esperar. A verdade é que ela pertencia a ele, seu pai, e eu crescemos aqui. Ele não está feliz com como eu tenho cuidado das coisas aqui. Só isso. Você sabe como os homens mais velhos são muito exigentes com esse tipo de coisa. Ele parecia conflitado com o que tinha dito, e o silêncio entre nós era ensurdecedor. Vamos, eu acabei de conseguir fazer a Chloe dormir há 5 minutos. Vamos para a cama por hoje. Não posso dizer que fiquei totalmente satisfeito com essa resposta, mas pude sentir que Andrew não queria discutir o assunto mais, então o obedeci. No lado positivo, não houve latidos do cachorro naquela noite, ou em nenhuma das noites seguintes, então pelo menos dormi bem. Não tenho muito a dizer sobre o dia seguinte, exceto que o clima desconfortável na casa só estava piorando. O vovô passava todo o tempo sozinho em seu quarto, apenas sentado em sua cadeira de rodas no canto, resmungando coisas sem sentido para si mesmo. Andrew e eu entregávamos suas refeições, dávamos seus remédios e compartilhávamos um peso não dito sobre tudo isso entre nós. Naquela noite, fui acordado por outra discussão no quarto do vovô. A voz do vovô não estava mais alta, nem mais autoritária, mas eu conseguia sentir uma raiva inegável nela. Você é um tolo. Sempre foi. Eu sei o que você fez ontem à noite. Você acha que isso é suficiente? Tem que ser eu. Você não merece isso. Você nos tratou como lixo. Não importa se eu mereço. Tem que ser eu. E tem que ser amanhã. Eu não voltei a dormir rápido dessa vez. Na verdade, acho que não dormi nada naquela noite. Eu não sabia o que aquilo significava, mas as palavras do vovô me assustaram. No dia seguinte, a porta do vovô estava trancada por dentro. Andrew também ficou em casa, e ele parecia terrível. Eu sabia que tinha que perguntar o que aconteceu na noite anterior,
mas decidi dar um pouco de espaço até a noite. Honestamente, mal o vi o dia todo. A única percepção que tive dele foram os sons cansados de acalmar a Chloe de vez em quando, o abrir e fechar da porta do vovô, enquanto ele tomava seus remédios a cada 3 horas, e um jantar que compartilhamos em silêncio. No final, foi ele quem veio até mim. Você nos ouviu ontem à noite, não foi? Eu acenei com a cabeça. Acho que você merece saber pelo menos isso. Imagino que seus pais nunca tenham te contado antes de partirem. Ele parecia prestes a gritar ou chorar. Não tenho certeza de qual. Seu pai e eu tivemos uma irmã mais nova uma vez, Phoebe. Eu tinha 8 anos quando ela nasceu, seu pai, 11. Minha mente correu tentando encaixar isso na história da minha família. Ele não estava mentindo. Eu nunca tinha ouvido uma palavra sobre isso em toda a minha vida. Ela desapareceu quando tinha 5 anos. Simplesmente sumiu, sem deixar vestígios. Nunca a encontraram. O pai começou a beber muito mais depois disso. Eu não sabia o que dizer. Aquele amanhã que o pai estava falando é o aniversário do desaparecimento. Acho que as memórias simplesmente o machucam mais hoje. Elas me machucam mais hoje também. Ele estava chorando agora. Sinto muito, consegui dizer. Não sei o que dizer. Eu sinto muito. Ninguém nunca me contou. Andrew esfregou os olhos, se recompondo. Olha, eu também sinto muito. Você nunca deveria ter precisado saber realmente. Ele começou a subir as escadas. Vou tentar dormir um pouco. Por favor, se ouvir algo dele hoje à noite, ou se eu tiver que ir até ele de novo, apenas ignore. Por favor, já machuca todo mundo o suficiente. Com isso, ele foi para o quarto, fechando a porta atrás de si. Eu estava chocado. Quanto mais eu não sabia sobre o lado da família do meu pai, mesmo com o que eu sabia agora, fiquei com mais perguntas do que antes. Não fazia sentido como a verdade sobre meu pai e tio terem uma irmã poderia estar ligada a tudo mais que eu tinha ouvido entre o vovô e o Andrew. Por que tinha que ser o vovô? O que Andrew tinha feito na noite anterior? O que diabos era isso? Minha mente nadava enquanto eu ficava acordado na cama naquela noite. Acho que foi esse estado de névoa no meu cérebro que acabou me deixando inconsciente por algumas horas no final das contas. Mas, uma última vez, fui acordado do meu sono, mas não foi pelo latido de um cachorro, nem por vozes do quarto do vovô ao lado. Foi por passos lentos e pesados, descendo as escadas. Eu sei que Andrew me disse para ignorar qualquer coisa que eu ouvisse naquela noite. Até hoje, não sei o que me compeliu a sair do meu quarto, mas saí silenciosamente. E a primeira coisa que percebi foi que a porta do vovô estava aberta e seu quarto vazio. Os passos continuaram ecoando pela casa em direção à cozinha. Parecia. Eu tinha que saber. Eu tinha que saber a verdade sobre tudo o que estava acontecendo nessa casa e senti que estava bem no limite disso. O mais silenciosamente que pude, também desci as escadas. Segui os sons até a cozinha e foi então que percebi o que eu tinha ignorado o tempo todo. A visão disso me enchendo de um pavor total. A porta atrás da estante, agora aberta. Abandonei qualquer ideia de descrição que ainda tinha na cabeça. Corri até a porta e descobri que não era um armário pequeno ou um espaço de arrumo, mas uma escada que levava ao que devia ser um porão. Por que Andrew tinha mentido sobre isso? Desci as escadas e virei para a porta do porão à minha direita, pressionando meu ouvido contra ela. Respirações profundas, pesadas, fatigadas, e a superfície da porta parecia quase vibrar, pulsando com alguma força impossível. Agarrei a maçaneta e ela estava quente como brasa. Minha mão girou. A porta se abriu. A verdade foi revelada. Andrew estava sozinho no porão, iluminado por uma lâmpada fraca pendurada no teto, a faca de cozinha na mão. Nenhum sinal do vovô em lugar nenhum. Andrew mal reagiu à minha presença. Ele apenas continuou encarando a parede à sua frente. Só que não era uma parede. Não realmente. Onde deveria haver tijolos e papel de parede, uma extensão pulsante, úmida, marrom avermelhada de carne cobria o lado do porão à nossa frente. A drywall nas bordas das paredes adjacentes
se transformando de gesso e tijolos em tecido vivo. A parede se movia, pulsava e suava, de alguma forma, horrivelmente, impossivelmente, dotada de vida. Nem consigo começar a descrever o cheiro. O cheiro era nojento pra caralho. Eu mal conseguia pensar. A visão disso quase me fez sentir enlouquecido, como se eu tivesse caído em um pesadelo bizarro com qualquer pensamento racional trancado a 7 chaves. Que porra é essa? Engasguei. Que porra é isso? Andrew, que porra é isso? Onde diabos está o vovô? Ele se virou, aparentemente saindo de um transe. Ele olhou para a parede por um segundo. Ele estava certo, ouvi ele dizer, mais para si mesmo do que para mim. Ele se virou de volta. Ele estava certo. Tinha que ser feito. Eu olhei novamente para a massa de carne pútrida diante dos meus olhos. Não. Ele não podia estar falando sério. Não. Andrew, onde está o vovô? O que você fez? Implorei, negando para mim mesmo o que eu sabia que havia acontecido. Andrew olhou para a parede de carne novamente por alguns momentos. Ele tinha uma expressão de quase reverência gravada em seu rosto. Ele se virou para mim por um segundo, a loucura brilhando em seus olhos. Era o que ele queria. Não! Você está mentindo! Gritei, sem acreditar em mim mesmo. O que diabos é isso? Ele não desviou o olhar da parede de carne. Eu herdei isso, eu acho. Tinha que ser feito, você sabe. Era o que ele queria. A parede de repente se expandiu grotescamente, emitindo um som baixo e rouco. Por mais que eu tentasse negar para mim mesmo naquele momento, eu sabia o que aquilo significava, especialmente quando vi uma expressão de preocupão cruzar o rosto de Andrew. Estava com fome de novo, precisava ser alimentada logo. Claramente, o vovô não tinha sido uma refeição suficiente. No meio do som rouco, de repente, ouvimos um barulho agudo, cortando o ar. Chloe, chorando lá em cima. Andrew olhou para o teto, depois de volta para mim. Não! Sussurrei, mas ele já estava correndo em direção à porta. Andrew, não! Ele me empurrou com força quando tentei bloqueá-lo de sair pela porta. Eu me joguei contra ele com tudo o que tinha, tentei arrancar a faca de sua mão, mas ele era muito mais forte do que parecia, me dominando rapidamente e cortando minha perna direita. Eu gritei de choque e dor. Quer saber? Ele sibilou, me jogando no chão e me agarrando pelas pernas enquanto eu jorrava sangue. Isso é ainda melhor. Você é muito mais útil de qualquer maneira. Eu entendi em um instante o que ele quis dizer quando ele me arrastou em direção à parede de carne. Não, engasguei. Não, Andrew. Por favor, Deus, eu... Minhas palavras foram cortadas quando fui quase completamente imerso na massa viva e se contorcendo. Tentáculos se enrolaram ao meu redor, perfurando minha pele quase sem dor, se conectando a mim. Por alguns breves momentos, tive a sensação de que estava me ligando, fundindo ao grande sistema biológico da parede, que logo tudo estaria vivo, tudo estaria conectado, antes que minha mente escurecesse. Após um tempo incalculável, fui ficando cada vez mais consciente do meu entorno novamente. A sensação bizarra e sem peso de simultaneamente estar fora do meu corpo e ser um com outro corpo. Então, algo frio, estranho. Estou com você. Estou com você. Eu caí para frente nos braços de alguém, o ar frio do porão me envolvendo em um instante enquanto eu gritava. Olhei para cima. Estava cercado por uma equipe de homens em trajes amarelos de hazmat, trabalhando para me libertar completamente da parede de carne. Eu deitei em seus braços, sentindo o que imagino que um bebê recém-nascido deve sentir. Meu corpo e mente focando totalmente em tentar não entrar em colapso por causa do frio avassalador. Alguns minutos depois, quando fui completamente libertado da parede, recebi sedativos que me deixaram inconsciente novamente. Eu não sei quanto tempo passei assim, mas deve ter sido pelo menos alguns dias, porque foi minha namorada, Emily, quem chamou a polícia depois que eu não respondi a várias de suas ligações. No final, porém, fiquei em uma espécie de instalação de contenção por um dia, onde me fizeram muitas perguntas de som duvidoso que eu não conseguia começar a responder na maior parte. E eles nunca encontraram Andrew. No final, porém, Emily me levou para casa,
Qualquer parte classificada do governo que encobre coisas assim fez exatamente isso, e a vida seguiu em frente. Tentei ao máximo esquecer aquele breve e infernal período da minha vida. Certamente não ganhei nenhum tipo de iluminação ou nova apreciação pela vida com minha experiência. Eu fui mudado por isso, eu acho. Quem não seria? Mas, como eu disse, a vida seguiu em frente. Emily foi inestimável para garantir isso, me confortando quando eu precisava, mas nunca agindo como se aquilo me definisse agora. A vida seguiu em frente. 4 anos depois, pedi Emily em casamento. 5 anos depois, ela era minha incrível esposa. 8 anos, e ela deu à luz a alegria de nossas vidas, nossa filha Lily. Eu amava minha esposa. É claro que amava, mas não há absolutamente nenhum sentimento de adoração nesta terra que se compare a segurar seu próprio filho nos braços. E sim, é claro que ainda me sentia marcado pela minha experiência de todos aqueles anos atrás. Uma noite, enquanto estávamos na cama nos preparando para dormir, eu contei a ela mais uma vez como, mesmo que as coisas estejam bem agora, estejam perfeitas agora, eu ainda tinha pesadelos com a parede de carne às vezes. Ainda entro em quase pânico ao ver uma ferida aberta. Ela me abraçou forte. Eu sei que você sente amor. Eu sei que sente. Ela murmurou, sua voz sonolenta, mas cheia de cuidado. Mas você tem a mim, não é? Você tem a nós. Eu fechei os olhos e senti que estava começando a adormecer enquanto ela me abraçava ainda mais forte. Respirei o cheiro lindo do seu shampoo de rosas. Está tudo bem, porque eu tenho você. Eu tenho você. Ela sussurrou. Eu tenho você. 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 Eu caí para frente nos braços do homem, o ar frio do porão me envolvendo em um instante enquanto eu gritava. Olhei para cima e ao redor. Encarei os homens de trajes amarelos, ainda gritando e balbuciando incoerentemente. Eu deitei em seus braços, ainda sentindo o cheiro do shampoo de rosas. Embora agora houvesse algo terrivelmente errado com ele, como quando você percebe o truque de uma ilusão de ótica e nunca mais consegue vê-la como antes. Acontece que a parede estava me digerindo há bastante tempo. De fato, eu vi meu reflexo. Pareço emaciado, quase morto. Ela me mostrou coisas maravilhosas. Agora, eu sento sozinho em meu apartamento frio e escuro, olhando para o céu cinza lá fora. Penso no sorriso da minha esposa. Penso no riso da minha filha. Eu quero voltar. Gostou dessa história? Deixa o joinha para apoiar o canal. Se inscreve e compartilhe. Até a próxima.